Quero saudar todos os salesianos e todos os fiéis, os amigos e aqueles que realmente gostavam de Dom Bruno. Eu fiquei muito contente, Padre Ricardo, quando você me convidou a falar. Porque quando nós gostamos de uma pessoa, nós fazemos questão de dizer também para os outros por quê. E Dom Bruno para mim foi um irmão, um colega e um amigo. É verdade que nos conhecemos quando mais ou menos tínhamos 20 anos, quando nós deixamos quase no mesmo tempo a Itália e viemos para o Brasil. E foi aqui que realmente começou a nossa vida de colegas, de irmãos e de amigos. O livro da Apocalipse, no capítulo 14, que Dom Dimas, de maneira muito feliz, no dia da missa de corpo presente, falou que é um livro da consolação. Assim escreve: eu, João, o autor do Apocalipse, eu, João, ouvi uma voz do céu que me dizia: bem-aventurados aqueles que morrem no Senhor. Eles descansarão de seus trabalhos, e as suas obras o seguirão, diz o Espírito. E Santo Agostinho, que viveu 1600 anos atrás, grande bispo, ele assim comentou estas palavras: quem são aqueles que morrem no Senhor? Então ele, explicando, diz: aqueles que vivem no Senhor. Isto é, depois da morte, nós seremos aquilo que somos aqui. Então, como é bonito estarmos aqui, queridos irmãos e irmãs, porque, a parte dos nossos limites, realmente para nós Deus é importante. E Dom Bruno amava realmente Deus. Não somente ele morreu no Senhor, mas ele viveu no Senhor e para o Senhor. E gostaria de reler um pequeno trecho da nota de pesar da CNBB através da sua presidência, quando houve o falecimento do Padre Bruno. A nota da CNBB assim fala: a CNBB agradece a Deus a imensa riqueza de dons oferecida à Igreja pela vida e o testemunho de Dom Bruno. E continua: o lema episcopal dele, Ut Unum Sit, para que todos sejam um, reforça a sua luta durante todos estes anos de dedicação à Igreja. A união faz a força. E a CNBB continua: feliz o povo que o teve como pastor. Achei muito bonito isso. São os bispos, seus colegas, que dizem: feliz o povo que teve Dom Bruno como pastor. Eu gostaria também de dizer: felizes nós que tivemos Dom Bruno, nosso irmão, nosso amigo, e vimos o seu sacerdócio e o seu episcopado. Dom Bruno viveu 78 anos. A sua infância nasceu na Itália, no norte, numa pequena cidade de 10 mil habitantes, uma cidade muito bonita, nas colinas. E perto de Padova, o pai Giovanni
e a mãe Maria, família muito religiosa, muito cristã. Eles tiveram 5 filhos, 4 homens e uma mulher, que faleceu também, porque há cerca de 20 anos atrás, que faleceu também. E Dom Bruno queria muito bem a esta sua irmã, muito bem. Eu estava presente na Itália quando ela morreu e teve a missa de corpo presente. Eu vi quanto gostava ele de sua irmã. O pequeno Bruno acompanhava o pai e os irmãos no trabalho da roça. Ele tinha jeito para a roça. Eu tenho que dizer que eu para a roça não tenho muito jeito, não, hein? Também eu sou da roça, do campo, mas não tinha muita vocação. Agora, Dom Bruno sempre gostava e entendia. Um agricultor excelente. Ele tinha jeito, e isso lhe servirá muito no futuro. Em todo lugar que foi, ele fazia a horta, pomar, plantava, tinha jeito e gosto. Ele gostava, uma pequena curiosidade, ele gostava de lembrar que quando ele tinha 10 anos mais ou menos, antes também de 10 anos, ele era coroinha, ajudava o padre na missa. Mas um dia o padre o chamou e falou para os coroinhas: aqui vão chegar muitos bispos na nossa cidade. Eles vão fazer o retiro lá na cidade onde nasceu e viveu Dom Bruno. Havia uma casa de retiro muito grande, muito bonita nas colinas. Ele diz: e os bispos vão rezar missa e precisa dos coroinhas. Quem é que vem para ajudar? Porque tinha que rezar. Naquele tempo era antes do concílio, então não tinha concelebração. Então cada bispo, cada padre tinha que rezar, mas precisava de um coroinha. E naturalmente Dom Bruno falou logo: eu quero. Mas devia levantar cedo, porque os bispos rezavam missa às 5 ou 6 horas da manhã. Ele diz: não tem problema. E no meio daqueles bispos havia uma pessoa importante, um cardeal, patriarca de Veneza, porque reunia mais ou menos 25 bispos, e o chefe deles era o patriarca de Veneza, sempre lá onde ele e também eu nasci, mais ou menos. E o que acontecia? Havia a missa, naturalmente os coroinhas todos orgulhosos, e sobretudo se devia servir para o patriarca. Até o padre Wagner teria gostado muito, porque ele gosta dos patriarcas. Então ele contava que depois da missa, este patriarca, que fisicamente aparecia um pouquinho do Dom Bruno quando era adulto, porque ele era voluminoso, era muito simpático. Então o que acontecia? O patriarca mandava sentar os coroinhas, que eram mais ou menos 25, 30, e dava um dinheirinho cada um, e depois ele colocava a mão no bolso, porque o bolso era cheio de balas, e as crianças ficaram contentes. Este patriarca fazia um pequeno sermão para aqueles meninos, que Dom Bruno me falou que lembrava ainda. Quem era aquele patriarca? Depois de pouco tempo, aquele patriarca foi feito papa. Morreu o papa
ele foi feito Papa. Imagina a alegria e a satisfação daquelas crianças, e também de Dom Bruno, porque me contou várias vezes esta história, que também eu achei bonito. Também eu teria gostado de servir ao futuro Papa, que era uma pessoa boníssima, muito boníssima, e foi chamado o Papa Bom, aquele que anunciou o Vaticano II, grande Papa e grande santo, porque hoje é São João 23. Então, Dom Bruno teve esta grande sorte que contava com muito orgulho. Com 10 anos ele foi para aspirantado, seminário menor, sempre lá na Itália. Depois fez o noviciado, e depois do noviciado ele veio para o Brasil. E fez filosofia, eu acho que naquele tempo era 3 anos, Marinoni? Era 3 anos, na Lagoa da Cruz. E depois da filosofia, então, teve assistência, o tirocínio. Eu cheguei também da Itália, pela primeira vez também para fazer o tirocínio, assistência no seminário de Cuiabá, que era dos bispos. Ele foi no Instituto Agrícola de Indápolis, perto de Dourados. E lá fez um trabalho bonito, trabalhando na roça e cuidando dos meninos. Lá tinha um diretor que era uma pessoa paterna. Então ele me contou várias vezes que este diretor, que se chamava Padre André Capelli, ele falou para Dom Bruno, futuro Dom Bruno, diz: Bruno, você vai ser bispo. Ele achou que era brincadeira, mas depois de vez em quando repetia: lembra, Bruno, você vai ser bispo, porque este padre era um sábio e foi profeta. Depois de 3 anos de assistência, então ele foi para a Itália para fazer teologia e depois ser ordenado padre. É lá que nos encontramos também. Então, havia 3 aqui da nossa inspetoria. O Martínez, que foi por primeiro em 78. Depois eu, que fui para lá em 79, em Verona, sempre na Itália, para fazer teologia. E depois chegou também ele. Então, nós éramos 3. Martínez, eu e o Bruno. Fizemos teologia. Naturalmente lá, vivendo, ficamos muito amigos. Em 1974, foi ordenado sacerdote. Ele foi sacerdote por 48 anos. Daqui a 2 anos ele teria feito 50 anos de padre. Exerceu o seu ministério de salesiano e de padre em Cochipó, depois nas missões, Meruri. Foi antes de você, Marinoni. Depois, missionário mesmo. E depois foi diretor da Fucumati, curso de Direito, Administração, Ciências Contábeis e Economia. E também do ensino médio do Colégio Dom Bosco. E ficou por 5 anos. Depois dele, eu exerci as mesmas funções. E quando ele era diretor da Fucumati, destes cursos, ele, final de semana, ia na Nova Lima para rezar a missa e exercer o ministério. E até hoje, os fiéis lembram dele. Depois que ele foi para Cochipó, para Lagoa da Cruz, para ser diretor dos aspirantes, então eu fui também lá para exercer em Nova Lima. E até hoje tenho uma ligação muito bonita. Dom Bruno era missionário mesmo. Gostava da gente simples,
pobre e tinha um carinho extraordinário. Depois, em 1999, ficou bispo. João Paulo II o nomeou bispo de Jardim. E ficou 8 anos. Estava mais perto, então nós visitávamos muito. Em 2007, o Papa o fez bispo de Ji-Paraná, até que aposentou com 75 anos. Então lá ficou, se não erro, 14 anos. Nós éramos muito amigos. Toda semana a gente se telefonava. Ou ele telefonava, ou eu telefonava. A gente se contava o trabalho, conversava. Então ele me falou uma vez: Luigi, você não veio ainda a ver onde eu estou. E como eu estou aqui em Ji-Paraná. Eu falei: você tem razão. Então eu vou visitar você. E depois pensei, faltava um mês para a Semana Santa daquele ano. Eu falei: Bruno, eu vou à Semana Santa e vou ajudar naquilo que precisa. Peguei o avião, eu estava em Araçatuba. Peguei o avião e fui para Ji-Paraná. E passei a semana toda, de domingo de Ramos até o domingo de Páscoa. Foi uma semana muito bonita. É interessante que eu pensava, mas este aqui está no fim do mundo. Que coisa haverá de bonito lá? E sabe qual foi a surpresa? Foi a semana mais bonita da minha vida, Semana Santa mais bonita. Organizadíssimo, os cantos, a preparação. Era na catedral. Realmente, algumas vezes a gente pensa que neste interior do Brasil, as coisas são muito modestas. Não é assim. Quanta fé que a gente encontra, quanta competência, quanto amor. Foi a semana mais bonita. E ficamos juntos, conversamos, trocamos ideias. Como podemos definir o Dom Bruno? Era um intelectual? Não. Mas era um homem de grande inteligência prática. O padre Ricardo, na sua apresentação, no início da missa do corpo presente, ele falou a palavra certa. Era uma pessoa prática. Pessoa prática. Ele sabia um pouquinho de tudo, sabia fazer tudo, e tudo bem. Agora, os trabalhos manuais, braçais, ele adorava. Dirigia ônibus, caminhão. Agora, o máximo era o trator. Por quê? Porque ele se sentia uma pessoa simples como os outros. Foi um grande trabalhador, um grande pastor zeloso, pessoa boa, e amava a juventude e os pobres. Dom Bosco tinha uma mãe que chamava Mãe Margarida. Quando Dom Bosco foi ordenado padre, no dia da sua primeira missa, à noite, a mãe pegou o filho, depois das festas da primeira missa, e falou: João, hoje você celebrou a sua primeira missa. Lembre-se que começar a celebrar a missa é começar a sofrer. Olha que falou. E Dom Bosco lembrou a vida toda. João, começar a celebrar a missa é começar a sofrer. Como foi a vida do padre Bruno? Eu diria que foi uma
uma vida tranquila, no sentido que não teve grandes problemas. Como foi a vida de bispo, ele teve grandes alegrias e alguns sofrimentos que não foram pequenos. Até os últimos anos, quando os sofrimentos se tornaram também físicos, ele que gostava de andar, que gostava de visitar os fiéis, as cidades, porque ele era pastor, ele foi reduzido a quase não andar e depois não andar mais. O sofrimento. Como são verdadeiras as palavras de Jesus a seus discípulos: quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz e me siga. A imagem do Cordeiro sofredor, de que fala Isaías, apareceu clara nos últimos anos de Dom Bosco. Cordeiro sofredor. Mas teve sempre a comunidade da inspetoria, a comunidade aqui do Paulo VI, que esteve perto, que fez tudo o possível para amenizar realmente este sofrimento. Não faltou a solidariedade, porque nós queríamos muito bem a ele. Muito bem. Porque ele também queria a nós. Aquela vez que eu estive lá em Ji-Paraná, ele me falou: Luigi, que tristeza quando eu termino as visitas, as crismas, e chego na minha casa e não tem ninguém na minha casa, porque os padres estão já descansando, têm suas tarefas. Tenho saudade da vida dos salesianos, a companhia. O padre Ricardo também sublinhou este aspecto de solidão. Embora ele fosse muito comunicativo, mas ele sentia falta das comunidades salesianas. No Evangelho de Mateus, estou quase no final, no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, existe a narração da transfiguração de Jesus. Jesus pega 3 dos discípulos, dos apóstolos, Pedro, Tiago e João, e subiu o monte Tabor, e lá se transfigurou. Suas vestes se tornaram brancas e o rosto luminoso. E ao lado apareceram Elias e o outro, como chamava mesmo? É Moisés. E Pedro e os apóstolos ficaram encantados. E Pedro disse: Senhor, vamos fazer aqui 3 tendas, porque é maravilhoso estar aqui. Mas Jesus disse: agora vamos. O dia 17, às 11h30 da semana passada, Jesus pegou pela mão de Dom Bruno, que estava na cama. Ele disse: Bruno, vem, servo bom e fiel. E o levou para o céu, onde não há mais sofrimentos e lágrimas. E Dom Bruno recebeu o prêmio pela sua fé e o seu amor a Deus e às pessoas. Assim começou para ele a vida eterna, cheia de luz e de festa. Quem é que estava recebendo lá? O pai, a mãe, a irmã que tinha falecido, e tantos salesianos que faziam parte da sua vida e do seu ministério. E muitos amigos fiéis, porque ele era amigo de todos. Esta é a nossa fé, a nossa esperança cristã. 8 anos atrás,
o Dom Bruno e eu fomos no Rio Grande do Sul. Fomos muitas vezes de férias. A gente combinava as férias que vimos aqui e também quando íamos na Itália. Combinavam porque éramos muito amigos. E lá no Sul eu tenho parentes. Caxias do Sul. Então levava também Dom Bruno e os meus parentes ficavam encantados com Dom Bruno, porque ele era também companhia muito agradável. Hoje eu telefonei para eles e ficaram muito tristes. Bom, um dia ele me falou: Luigi, eu era muito amigo do cardeal Dom Aloysio Loscheider. E quando tinha problemas, ele dizia, e nos encontrávamos na conferência dos bispos, eu ia conversar com ele, porque era um sábio. Eu quero ir no túmulo dele, porque o cardeal tinha morrido. Ele foi arcebispo de Fortaleza, depois de Aparecida, e depois se retirou num convento de frades franciscanos, porque ele era franciscano. Então diz, eu gostaria de ir a rezar sobre o túmulo dele. Então, a cidade era muito pequena, 500 habitantes, onde tinha um grande seminário e onde tinha o túmulo do cardeal, que foi também presidente da CNBB. E lá encontramos o superior do convento dos franciscanos. Então ele contou esta pequena história, que é a última. Diz que ele era superior, este frade. E o cardeal, quando saiu de Aparecida, ele foi lá passar os últimos anos naquele convento. E uma manhã o frei superior disse para o cardeal: Dom Aloysio, eu tenho que ir visitar um convento de irmãos. O senhor viria comigo? E o cardeal disse: oh, bonito, com muito prazer. Entraram no carro e pegaram a estrada. Devia ser mais ou menos 40 minutos. Mas depois de um pouco, o cardeal disse: Frei, vamos rezar o terço? Então rezaram o terço. No final do terço, o cardeal disse: Frei, sabe o que estava pensando? Como será bonito quando a gente morrer, nos encontrar com Nossa Senhora. E diz que Dom Aloysio chorou de emoção. Como será bonito encontrar Nossa Senhora. Meus irmãos, Dom Bruno encontrou Nossa Senhora. Encontrou Deus. Ele que deu a sua vida para Deus e para os irmãos. E terminamos rezando uma Ave Maria, para que Nossa Senhora nos abençoe e um dia também nos acolha lá no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.